aos domingos. Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é mais um O que aprendemos aos domingos. Aqui falamos sobre espiritualidade aplicada à vida real, para que nós possamos viver plenamente a nossa condição como filhos de Deus. Participe você também dessa conversa. Se inscreva no canal. Se fizer sentido para você, curta e compartilhe os vídeos e deixe nos comentários o seu aprendizado. Essa semana eu tive a oportunidade de ler um discurso da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de outubro de 2021. O título desse discurso é Falar a respeito da saúde emocional. Eu aconselho que vocês possam ler esse discurso e que vocês possam seguir a orientação do orador quando ele nos pede, quando ele diz que nós precisamos nos educar para lidar com a questão da saúde emocional. Quando a gente fala de educação, primeiro nós temos a clareza de que algo nos falta. Nos falta um entendimento claro, um discernimento. Por quê? Porque nós não buscamos informação de fontes confiáveis, né? Não é do canal do YouTube, do Instagram, não. De fontes confiáveis, de profissionais confiáveis, né? E nós também podemos enxergar essa situação da saúde ou da doença emocional através de falsas crenças. Então, depois que eu li esse discurso, eu fiquei pensando, e especialmente essa semana, como nós estudamos sobre a história do rei Saul, o primeiro rei do Velho Testamento, eu fiquei pensando e disse, nós vamos falar sobre Saul e saúde emocional, ou doença emocional, porque é necessário, porque nós precisamos falar sobre isso, falar mais sobre isso, precisamos educar o nosso olhar para essa questão. Então, hoje eu quero convidar todos vocês a darem um passo atrás e, em vez de pensarem no rei Saul como um homem mau, como um rei poderoso que era mau e que se deixou levar e se afastou das suas crenças, eu vou convidar vocês, vou levar vocês para dar um passo atrás e analisarem a história de um homem que tinha uma profunda desconexão entre quem ele aparentava ser e como ele se sentia. Fica comigo até o final. Então, uma das escrituras mais emblemáticas de 1 Samuel justamente fala sobre quando o Senhor diz a Samuel que quando Samuel olha para Saul e diz, esse será o rei. Por quê? Porque ele tinha uma aparência, uma pujança, né, que era típica dos reis, que era desejado para um rei. Entretanto, as escrituras mostram que Saul, ele se sentia extremamente despreparado para aquela situação. Tanto que no dia da coroação, e a gente pode ler em 1 Samuel 10, a partir do versículo 22, aliás, do 21, 1 Samuel 10, 21 fala que começaram a buscá-lo no momento da coroação, porém não foi encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, ou seja, se Saul ia comparecer. Ele fugiu no dia da coroação, porque ele não se sentia apropriado para aquilo. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Então você imagine a situação. É o dia de você ser coroado, é o dia de você receber um reconhecimento e você foge, você não se sente confortável com isso. Vocês já se sentiram assim? Vocês já sentiram que não eram adequados ou que não eram bons o suficiente para aquilo que vocês tinham alcançado? Como vocês sabem, eu sempre gosto de me perguntar como é que isso acontece hoje? Como é que acontece comigo, principalmente?
E ao ler essa situação de fragilidade de Saul, já no início, né, na coroação, eu me lembrei de uma vez eu estava na capela e ia ter um festival de oratória da estaca dos jovens, né? E eu encontrei um jovem e ele estava tão bonito, de terno, todo arrumado, estava bem pujante, né? E eu perguntei para ele, então você vai discursar sobre o quê? Aí ele balançou a cabeça, sorriu, olhou para mim. E esse menino ele é inteligentíssimo. E ele sorriu para mim e falou: Não, Carol, o púlpito não é lugar para mim. Eu não tenho um sobrenome. E eu achei muito interessante que ele tivesse essa clareza de que havia um lugar, ou que determinado lugar, um lugar de protagonismo, não era para ele. Assim como Saul, né? Ele estava lá com toda a sua pujança, todo arrumado, pronto que estaria para dar o discurso, mas certamente ele ou se recusou ou não foi convidado. E ao passar por isso repetidas vezes, ele entendeu, aceitou ou interpretou que ele não merecia estar naquele local, assim como Saul. Não é interessante isso? Eu quero aproveitar e fazer aqui uma solicitação, um pedido mesmo. Se você é líder de jovens, não aceite quando eles recusarem os convites para desenvolver os talentos. Muitas vezes, eles só não se sentem capazes. Por quê? Porque eles não foram validados quando deveriam ter sido validados. Porque eles não receberam validação suficiente. E eles precisam se sentir seguros para correr esse risco de se expor. Então, ande com eles a segunda, a terceira milha, até que eles se sintam tão seguros com você que eles vão aceitar se expor. Então, assim como Saul, todos nós temos dificuldade em nos colocar em lugares que nós não nos sentimos seguros. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, em casa, pode ser consigo mesmo, com a família, com famílias que não moram juntas, com os pais, com os irmãos, com os filhos. Mas nós sentimos essa dificuldade, alguns num grau maior, outros no menor. E somos vulneráveis por causa dessa dificuldade, por não nos sentirmos bons o suficiente. E por isso, nós podemos ser levados a hesitar ou a mesmo fugir quando as situações que nos expõem ou expõem o nosso potencial são colocadas à nossa frente. A gente só precisa de acolhimento e de alguém que nos pegue pelo ombro e diga: olha, você consegue. Eu sei que você consegue. Olha, como você é bom nisso. A gente só precisa disso. Vamos então, eu os convido a investirem mais tempo uns nos outros, mesmo nos filhos, investirem tempo neles e ajudá-los a se desafiarem e a conseguirem mostrar os seus dons, os seus talentos e se desenvolverem, ok? Então, é natural, e na história de Saul a gente consegue ver bem que ele começou a criar mecanismos de defesa para lidar com aquele sentimento de inadequação. É muito interessante que toda vez que Samuel, que era o único que tinha acreditado nele, o chamava a atenção, o confrontava, Saul sempre reagia de maneira que não condizia com o conhecimento que ele tinha. Então, a insegurança era tanta que ele negou até as coisas que ele sabia que era certo e que ele acreditava. Tem dois momentos muito interessantes que mostram isso, que ele se defendia com essas duas estratégias. Um desses momentos foi quando ele fez o sacrifício, quando Samuel tinha pedido para que ele esperasse até que o profeta chegasse. Então, quando Samuel o confrontou, por que ele não foi obediente à orientação que ele recebeu,
Ele explicou que as pessoas tinham pressionado e por isso ele teve que fazer logo. Então, essa é uma estratégia muito comum que a gente usa, isso acontece na gente, que é delegar a responsabilidade pela nossa ação a outra pessoa. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente usa esse mecanismo, a gente faz com que outra pessoa seja responsável pela nossa dificuldade, pelo nosso erro, pela nossa autossuficiência. A gente joga no outro, delega ao outro. Esse é um mecanismo conhecido de pessoas que não se sentem bons o suficiente. Por isso, eles não se sentem bons para assumir a responsabilidade. Então, eles vão estar sempre colocando em outra pessoa a culpa pelaquela decisão que eles tomaram. Vocês percebem, ficou claro para vocês como isso acontece, como acontece com a gente, como acontece hoje nas nossas relações, dentro da igreja, no nosso trabalho? Eu não assumo a responsabilidade, porque eu não me sinto, na verdade, apto para assumir a responsabilidade e corrigir o meu erro. Então, eu delego a outra pessoa a culpa, né? E em muitas partes da relação de Samuel com Saul, que era o único que realmente o via como um rei, ele muitas vezes dizia: honra-me, por favor, faça isso por mim, para que as pessoas vejam, que o povo veja que você está do meu lado, os anciões e o povo veja que você está do meu lado. Uma outra situação que nós podemos ver na história de Saul foi quando ele, além de jogar a culpa nos outros, né? Ele deixou de seguir uma orientação de Samuel, do profeta, para agradar aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, nós vemos várias situações no relato sobre Saul, que ele deixou que os seus liderados fizessem coisas erradas para agradar essas pessoas. Como isso acontece hoje? Como isso acontece em mim e em você? Como líder, você já passou por alguma situação em que você agiu de uma maneira que você sabia que não era o que o Senhor esperava que fosse feito, mas você fez para agradar outros líderes que estavam ali naquela situação com você? Ou mesmo você tem por hábito só ouvir as pessoas que concordam com o que você diz? Você acha necessário estar com pessoas que só concordam com o que você diz ou faz? É muito interessante o conceito de formação de grupos, né? Os grupos, as famosas panelinhas, né? Nós costumamos nos justificar dizendo que todo mundo precisa ter o seu grupo de apoio, seus amigos. Mas ter os seus amigos mais íntimos não justifica a formação de panelas. Isso não é verdade. Uma coisa não é diretamente proporcional à outra. E habituar-se a se relacionar só com pessoas que concordam com a sua maneira de pensar é uma maneira de limitar a sua capacidade de aprender com os outros. Isso, na verdade, é uma incompetência. Você passa a se sentir bem e a se conectar apenas com pessoas iguais. E perde toda a enormidade de diversidade que o Senhor criou para nos fazer ampliar a nossa mente, ampliar a nossa capacidade de ver e entender o outro. E você se silencia e apaga a sua natureza divina, porque você se sente segura no grupo daqueles que pensam igual a você. Muitas vezes, às vezes é fácil perceber, e nas escrituras há muitos relatos, quando nós chamamos pessoas para trabalhar com a gente, seja na igreja, no local de trabalho, é muito interessante quando você percebe que foi uma indicação, foi uma escolha pessoal, não foi uma escolha no caso do trabalho, por aquela pessoa ser competente naquilo que faz, ou não foi uma escolha resultante de profunda oração e solicitação de
orientação do Senhor sobre quem deveria ser escolhido. Isso acontece comigo, com você. Eu tenho esse ímpeto de chamar para trabalhar comigo só as pessoas que eu gosto, só as pessoas que estão do meu lado. Quantos problemas eu crio e quanto eu deixo de me desenvolver quando eu ajo dessa maneira? Quanto eu deixo de aprender? Como o meu mundo fica limitado porque eu não me sinto seguro o suficiente ou capaz de lidar com as diferenças. Então, veja quantas coisas nós podemos aprender sobre a saúde emocional de Saul. Quantas coisas nós podemos refletir sobre isso. Uma das coisas que mais chama a atenção nesse processo de desintegração emocional de Saul é que ele, em determinado momento, quando Samuel morre, que era o único apoiador dele, né? O único que o acolhia e que, apesar de orientá-lo e confrontá-lo com as escolhas dele, estava sempre apoiando ele e o ajudando a ver com mais clareza. Em determinado momento, após a morte de Samuel, ele fica tão desesperado por validação que ele rompe com todas as suas crenças e ele vai atrás de uma bruxa, de uma feiticeira, e pede para ela para que ela consiga que ele possa falar com Samuel. Quando eu li esse relato, se eu não me engano é 1 Samuel 15, eu fiquei extremamente tocada com o desespero daquele homem. Ele estava tão fragmentado emocionalmente que ele rompe com tudo que ele acredita, porque na verdade ele estava desesperado por encontrar acolhimento, amor e validação, que era o que ele encontrava em Samuel. Que isso possa servir como instrução e experiência para todos nós, para que quando nós estivermos desesperados por validação, a gente possa lembrar de não romper com aquilo que a gente já sabe que é verdade, que é certo. E não entregar a nossa felicidade na mão de qualquer enganador, como Saul fez por desespero. E quando quem agir dessa maneira for o outro, o nosso filho, a nossa filha, nosso outro familiar, as pessoas que nós cuidamos, os nossos liderados, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, que nós possamos nos lembrar do desespero de Saul e possamos nos lembrar que, na verdade, não era maldade, não era fraqueza e não era orgulho, era sofrimento emocional. Era disso que se tratava. E se nós lermos novamente a história de Saul no livro de 1 Samuel, nós vamos perceber claramente como ele estava sempre usando mecanismos de defesa para sentir que era bom o suficiente, não por orgulho, mas porque ele não se sentia capaz. Por isso ele se escondeu na coroação. Por isso ele procurava agradar as pessoas que estavam ao redor dele. Ele precisava que elas gostassem dele. Por isso que ele colocava a culpa de suas más escolhas nas outras pessoas, porque ele não podia arcar com o sofrimento de saber que ele errou. Nós todos podemos passar por esse período de desintegração emocional em nossas vidas. Graças ao nosso Salvador, que expiou pelos nossos pecados, nós podemos encontrar luz e conhecimento e força para buscar ajuda. O Elder Eric, esqueci o Capiche, acho que é o sobrenome dele. Ele enfatiza a importância da gente se educar e respeitar o sofrimento emocional das pessoas que estão ao nosso redor. Não é mimimi, não é geração Nutella. Pode acontecer com qualquer indivíduo de qualquer idade. Não é coisa de menininha, é coisa de homem, de mulher,
de adolescente, de criança, de adulto e de idoso. Doença emocional é uma coisa de pessoas o que nós todos somos. Então, para terminar essa reflexão, e eu espero que vocês, obviamente, vocês estão sentindo a respeito de Saul um mix de emoções diferentes. Vocês puderam olhar para ele como um indivíduo vulnerável e frágil, que por isso fez escolhas erradas. Falando sobre isso, um dos líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que fala muito sobre a importância de nós cuidarmos da nossa saúde emocional, é o presidente Uchtdorf. Ele tem uma citação muito conhecida num discurso muito emblemático dele, e eu vou colocar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ler esse discurso. Se chama As Três... Cadê? Desculpe, o nome do discurso é Uma Questão de Poucos Graus, onde ele fala sobre a importância de mudarmos a nossa rota em direção à nossa cura, à nossa melhoria. E ele fala assim, ele cita Saul, e ele fala assim: a vida de Saul começou como uma grande promessa, assim como todos nós, mas teve um fim infeliz e trágico. O início da queda de Saul ocorreu quando ele não guardou o conselho do profeta um pouco mais, e ao invés disso, confiou em seu próprio julgamento. Pequenos erros com o tempo podem fazer uma diferença dramática em nossa vida. Então, eu gostaria de convidar vocês a não olharmos para os relatos das vidas das pessoas que estão escritas nas Escrituras do ponto de vista assentados na cadeira de juiz, mas que possamos tirar proveito desses relatos, porque é para isso que eles chegaram até nós, e tentarmos compreender o que estava acontecendo com aquelas pessoas, e tentarmos entender como isso nos afeta, como isso acontece em nós. E nós vamos poder sentir mais compaixão, mais respeito e mais discernimento. Esse é o legado do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi isso que ele nos ensinou. O amor é a resposta para todas as coisas. Que nós possamos honrar esse legado que ele nos deixou. Rejeitar a postura do acusador e nos aproximarmos de nós mesmos. Porque uma coisa vocês não tenham dúvida, se nós somos tão cruéis e tão acusadores com as outras pessoas, nós fazemos isso conosco também. Não se iludam. Nos recônditos da alma, nós também vivemos nos julgando, nos acusando e nos depreciando. Tenham cuidado com isso. Tenham cuidado com os mecanismos de defesa. E tenham cuidado com acreditar que vocês são menos do que vocês são. Eu sou grata por termos um Salvador que sofreu por todos os nossas dores, nossos erros e nossas tristezas. Ele entende completamente todas as nossas dores. Que nós possamos nos ajoelhar com mais frequência, abrir nosso coração a Ele e pedir que Ele nos ajude a encontrar a cura. E nos levantarmos e buscar toda a ajuda profissional que nós pudermos para fazermos a nossa parte para alcançar essa cura. Essa abordagem vai se seguir nos próximos vídeos. E eu espero que nós possamos continuar falando sobre isso juntos. Até a próxima semana.